fim de ano, essa época, Natal, Ano Novo, é marcado aí por reuniões de família, troca de presentes e celebrações que simbolizam de fato união e, mais importante que isso, pertencimento, esse senso, né, de pertencimento. No entanto, para uma parcela da população, digamos assim, para os idosos, essa fase do ano, essa época do ano é um pouco complicada, especialmente para aqueles que vivem sozinhos ou em abrigos, asilos. Esse período pode intensificar, sabe, aquele sentimento de solidão, de exclusão social. A gente sabe que muitas vezes eles são deixados lá por familiares que pouco visitam, pouco se importam. Então, muitas vezes é muito complicado, né? Já é uma preocupação ao longo do ano, o idoso já demanda uma atenção, mas nessa época, especialmente falando de saúde mental, gente, é ainda mais importante que a gente observe com carinho, né? Porque tem um forte apelo emocional também nessa época do ano. Então a gente parou um pouquinho hoje para pensar, vai refletir sobre como a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. E para isso, claro, a gente chamou o profissional mais indicado quando a gente fala de saúde mental, que é um psicólogo. Está ao vivo aqui com a gente, o doutor Francisco Carlos Gomes. E, claro, vai nos falar sobre como lidar com essa realidade. Doutor, eu inclusive falava aqui, né, que os idosos nessa época do ano, o idoso por si, e aí, claro, gente, idoso 65 mais, mas 65 é um jovem ainda, falando de 80, 90 anos, ele é muito saudosista essa época do ano, né, doutor? Ele tem muita saudade, ele lembra talvez de uma confraternização e tudo mais. Então, a primeira pergunta que eu te faço, doutor, é justamente essa: como lidar, como auxiliar um idoso a ter uma saúde mental bacana e não ficar, talvez, muito melancólico essa época do ano. Obrigada pela tua presença. Olá, Bruna, muito obrigado pelo convite e obrigado por falar de um tema tão importante como esse, né? Particularmente lidando com a questão dos idosos, como você colocou, 60 mais, 65 mais, mas hoje nós nos deparamos com idosos que estão chegando perto dos 100 anos, né? E nos próximos anos esse número vai aumentar. Mas você fez um recorte importante desses idosos que vivem em instituições de longa permanência e muitas vezes seus próprios familiares não visitam ou não têm esse contato já há algum tempo. Então, essa questão que você levanta sobre saúde mental, ela cada vez mais é presente e importante para que nós possamos debater. Né? A questão da solidão, né, me vem como esse primeiro caminho que você coloca, que é sentir-se só. Né? Às vezes até as pessoas estão junto com outras pessoas, mas elas continuam se sentindo só. Né? Então, nessas casas de repouso, nessas instituições, às vezes nós observamos isso. Né? Ou seja, a própria mudança do ambiente, né? Ou seja, essa mudança geográfica. E você colocou essa questão, né, mais saudosista, de lembrar dos tempos anteriores, da própria casa, da própria relação com os amigos. De repente, ela se vê dentro de um lugar onde ela não conhece as pessoas, né, pode ter uma dificuldade de interação, de envolvimento, de proximidade, e elas acabam se isolando muitas vezes, ficando tristes, né? E nos casos mais agudos, nos transtornos, tanto de ansiedade como depressão. E Bem, Isso, por favor, doutor, pode seguir. Talvez você iria responder a próxima pergunta. Pode seguir, por favor. exatamente, né? Assim, o que nós podemos fazer nesses casos, né? Ou seja, quais as dicas, né, para pensar essa situação? Acho que, em primeiro lugar, é importante nós levarmos em consideração, né, de que muitos de nós vamos chegar a essa idade, 80 mais, 90 mais, e podemos até passar por situações semelhantes de estar numa casa de longa permanência, né? Então, o mais importante é essa conexão com o outro, né? Entender que essas pessoas, elas estão precisando de contato. E aqui eu vou dividir em dois aspectos. Primeiro, o contato presencial, né? Ou seja, para algumas dessas instituições onde os familiares não aparecem, né, os voluntários acabam se aproximando para poder fazer visitas,
conversas, essa aproximação ela é muito boa, né? E também, né, a pandemia nos ensinou que o contato virtual também é interessante nesses casos. Às vezes é uma questão de distância que não dá para ir até a pessoa, mas pelos vídeos, né, como eu estou aqui em São Paulo, né, vocês estão aí no Rio Grande, então assim, é um canal importante também de contato, né, para que as pessoas não se sintam tão solitárias. Então, na minha opinião, o mais importante é essa predisposição para estar com o outro. Perfeito. Eu achei muito interessante, doutor, porque quando você fala de contato, independente se é físico ou virtual, na realidade você está falando de se importar, né? De se importar com o outro. Eu acho que, resumindo, digamos assim, a sua fala é muito em relação a isso. A gente sabe, doutor, que dentro desses ambientes também, dessas casas de acolhimento, tem muitas atividades, né? Eles têm uma extensa agenda, programação, e é muito bacana que seja assim. Isso também ajuda, né, doutor? Exatamente, né? E aí, dentro desse aspecto, né, quando esse idoso se identifica, né, com o cenário que está vivendo, ele passa a participar um pouco mais dessas atividades lúdicas, eu diria, né, que funciona como uma espécie, né, de terapia ocupacional, né, de ocupar o seu tempo, não só no jogo em si, mas no jogo você faz a interação com o outro, né? Novamente, essa questão de socializar, né? De ficar um tempo mais curto, solitário, e poder interagir com as pessoas que estão nesse ambiente, né? Formando até novas amizades, e isso pode acontecer. E até me veio um aspecto agora importante: algumas instituições permitem que animais de estimação possam passar um período, né? E essa interação também é interessante, né? Hoje em dia, todos nós, ou a maioria das pessoas, tem um animal de estimação. Algumas ONGs se predispõem, né, a colocar esses animais para ter uma interação também. Então, portanto, essa questão da interação, dos jogos, né, dessa participação coletiva, ela ajuda muito nesse processo do pertencimento, né? Porque agora o idoso pertence a um outro ambiente, vamos dizer assim, e o mais importante é que ele se sinta cada vez mais seguro, né, para poder continuar a sua história. Você falou antes, doutor, outro aspecto muito importante da sua fala, você falou sobre essa época do ano aumentar a possibilidade, acho que de uma maneira geral das pessoas, da ansiedade, isso é notório, basta a gente ver que a palavra do ano de 2024 foi ansiedade, né? Quer dizer, as pessoas estão mais sensíveis, estão por um fio, como se diz, mas acredito que no idoso isso também se manifeste, talvez ele não tenha as mesmas preocupações, talvez de quem está ativo, mas ele também sofre com isso, acho que especialmente a depressão. Quais são os sinais, doutor, que um idoso pode, de fato, estar vivendo algo patológico e não, assim, algo que um abraço vai resolver, só uma conversa vai resolver, uma roda de amigos ali, uma atividade lúdica num asilo? Quando é que a gente consegue perceber que esse idoso, de fato, pode estar se encaminhando para uma depressão, para uma ansiedade, para algo mais grave? Exatamente, né? Esses idosos acabam, né, por não só aparentar, mas também sinalizar, né, de formas que podem nos preocupar ou nos dar condições de pensar no atendimento profissional, né? Então, para além desse, vamos chamar assim, né, acolhimento pessoal, o atendimento profissional, ele é fundamental, né? Ou seja, primeiro do aspecto físico, né? Ou seja, e aí entram os médicos, muitas vezes com as próprias medicações próprias nesses casos, né, de ansiedade, de depressão, porque as pessoas param de comer, por exemplo, essa é uma sinalização, né? Elas rejeitam o alimento, né? Chegou a hora, está todo mundo comendo, mas aquele outro idoso não, ele está mais ali no canto, né? Pela própria imagem que nós vemos, assim, né? Essas expressões faciais de a sensação de estar em sofrimento, né? E aí entra muito mais essa questão da saúde mental. Portanto, o idoso vai sinalizar de alguma forma que as coisas não estão bem.
Então, é tanto necessário, né, estar atento a esses sinais, né, para que esse profissional possa, ou esses profissionais, às vezes é uma equipe multiprofissional, né, ou interdisciplinar dentro dessas instituições de longa permanência, né, num primeiro momento, né, fisioterapia para fazer que esse corpo continue em movimento, né, e então essas sinalizações aparecem. E, portanto, alguém próximo precisa sinalizar. E também tem o seguinte, doutor, acho que tem o outro lado também, né, que é o quê? Esses idosos ficam nessas casas de repouso, nesses lugares, não só porque a família coloca ali porque não quer ter perto, mas na minha própria família eu tenho um exemplo, por parte do meu esposo, que há uma pessoa que fica numa clínica porque ela tem uma questão de saúde mental e ela precisa do recurso que tem na clínica, quer dizer, ela estando em casa, ela não teria o mesmo atendimento, recurso e tudo que ela tem nessa clínica. Mas uma coisa que eu vejo muito interessante, inclusive que eles fazem, é visitas frequentes e nessa época do ano, pegar esse idoso e trazer ele, doutor, para perto, para passar o ano novo, para passar o Natal, se for possível tirar desse local, né? Quer dizer, integrar, eu acho, de maneira presencial o idoso. Isso também é importante, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, esses idosos esperam isso, né? Ou seja, eles já foram deslocados para um outro ambiente, né, que é diferente, né, daquela casa onde vivia, do espaço, né, onde estava, onde continuava a sua existência. E ele quer esse contato com os familiares. Então, dentro do possível, quando existe essa conexão com os familiares, datas como essa, como no final do ano, Natal, Réveillon, né, que por si só, né, os fogos de artifício já começam a ir para o céu e etc. Né? Ou seja, é importante que ele se sinta integrado à sociedade, ou seja, que ele não serviu, né, ou seja, como um depósito nessas instituições, que ele ainda se sinta pertencente ao grupo, né, ou seja, ao grupo familiar, não é que deixaram ele de lado. E aí podemos observar duas coisas: os familiares que vão e que buscam e que têm essa preocupação, e outros que os familiares, né, por motivos diversos, não fizeram isso. Esses dois grupos a gente já percebe uma diferença muito grande. Né, esses idosos que conectam-se com as famílias, com os amigos, com pessoas significativas em sua vida, né, têm uma condição melhor na instituição. E esses outros que se sentem solitários, abandonados, tendem a ficar mais tristes e, nos casos mais graves, né, ocorrer aspectos depressivos e tudo mais. Então, a dica que fica, né, como você mesmo colocou, olha, uma pessoa próxima está numa instituição como essa, o importante é ir lá, ter esse contato presencial e trazer para a sociedade, trazer para casa, dar uma volta na cidade, né? Mostrar as coisas que estão acontecendo fora. Isso é fundamental nessa interação e na saúde. E fica, doutor, para o ano inteiro, né? Eu acho que esse nosso papo aqui também valeu com sugestões, com orientações muito fundamentais para quem tem familiares idosos, colocar em prática isso não só em época de Natal e Ano Novo, mas o ano inteiro. Contato, presença, carinho, afeto, é o que faz bem para todos nós e porque seria diferente com os idosos também, né, doutor? Muito obrigada, a gente conversou com o doutor Francisco Carlos Gomes. Muito obrigada pela tua participação, doutor. Adorei conversar com você. Seja bem-vindo outras vezes aqui ao Conexão RS. Eu que agradeço e também